E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Não mais explícito na mídia, Tipo, que é nos eu vejo bastidores. que funciona muito, que sempre que eu conto, todo mundo ama, é a preparação pro Bruna Surfistinha. Débora, eu quero detalhes dessa preparação de Bruna Surfistinha. Ai, gente, essa preparação talvez tenha sido uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida, assim. A gente tinha uma história pra contar, só que a gente ia filmar ela toda em desordem. E eu tinha uma preparação física difícil. Porque eu passava um negócio no cabelo pra escurecer, colava uma franja, botava uma bochecha pra fazer a Raquel menina. Depois tinha uma outra fase, que era uma franjinha de lado e pintava o cabelo só aqui em cima. E depois era o cabelo louro. Então, às vezes, no dia, eu perdia 2, 3 horas mudando de uma pra outra. E a gente queria que eu tivesse as emoções em ordem todas muito presentes para mim. Então a gente resolveu viver em 3 semanas, 2 semanas e meia, o filme em tempo real. Então a gente alugou um apartamento e lá estava o ator que era meu pai, a atriz que era minha mãe, Clarice, o Guizé, que era meu irmão, e eu de Raquel. E sendo meio maltratada por aquela família, ficava sozinha, escrevia no meu diário, fumava um cigarro. E tempo real, não tinha câmera, não tinha nada, a gente fazia pra gente. E eu me senti um pouco rejeitada. Até um dia que chegou um papel, foge de casa. Aí eu arrumei minhas coisas, peguei um ônibus, comprei um cigarro e fui para um endereço que me deram. Isso, quem colocava esses papéis era a produção? Era a produção, era, na verdade, o nosso preparador de elenco. Aí cheguei no endereço que me deram, abriu a porta a Drica Moraes, de Larissa. Amo. E aí revistou minha mochila, eu lembro que ela falava, aparelho? Você usa aparelho? Blackberry! Uma puta que tem Blackberry! Eu não sabia explicar, porque não era combinado, não tinha texto. Ela me Tinha um botou pra improviso. limpar a cozinha e fazer o jantar. Eu nunca tinha cozinhado na minha vida, porque eu só tinha trabalhado na minha vida, nunca... E aí fui lá, fiquei completamente perdida. E aí olhei pro elenco e pensei, bem, aquela ali faz a minha amiga. Vou lá na minha amiga. Aí... cheguei na Cris Lago, que fazia a Gabi, amiga da Bruna. Eu falei, poxa, me ajuda com o jantar? Ela falou, não. Aí eu falei, ferrou. Não sei o que fazer. E aí me esmerei no jantar, consegui fazer um estrogonofe com ajuda muito mal criada das meninas. Limpei a cozinha inteira. Na hora de dormir, a Fabiola Nascimento ficou olhando para mim assim, ó. Eu sentada, deitadinha na cama do chão, ela na cama em cima. Eu não consegui dormir, intimidada, me sentindo mal, e assim foram vários dias até eu ir conquistando de verdade o afeto de cada uma a seu modo, e a gente foi construindo essas relações reais. E aí, de vez em quando, o nosso preparador interrompia o jogo, falava, ok, vamos dormir essa noite no hotel e voltamos amanhã. E aí continuávamos até que eu fui... E aí a gente recebia os atores que eram os nossos clientes, eles escolhiam pessoas. No início eu não era escolhida, comecei... Aí chegou um dia o Cassinho lá. Eu falei, bem, esse é o meu primeiro cliente do filme, vai me escolher. Não me escolheu. Tive uma crise de choro, uma rejeição. Então, isso se embutia, trabalhava em mim sentimentos reais de rejeição. Então, eu fui conhecendo os sentimentos da personagem e foi uma coisa que eu fiz pra mim, não tinha câmera, não tinha nada, era pra gente. E aí fiquei amiga da Gabi, a Raquel ficou amiga da Gabi, construímos essa relação. Briguei com a personagem da Fabiola, Janine, a gente brigou, caiu no tapa e depois ressignificamos a nossa relação. Eu passei da garota não escolhida a garota mais popular do lugar. Fomos uma noite ao Love Story, foi maravilhoso. Aí chegamos de madrugada, chegamos de manhã cedo, deitamos na cama, quando a gente fechou o olho, cliente. Então, a gente ia vivendo esses percalços reais, em tempo real e com sentimentos reais. Aí, quando Bruna ganhou o São Paulo, né? Agora ela vai ser... A mais. Aí tem a história que eu contei até lá no Que História é Essa, Porchat? Que você correu, eu saí, você apanhou. E o meu irmão apareceu, eu saí para comprar camisinha. Chegou um papel, compre camisinha. Eu saí e, de repente, eu escuto, Raquel. Eu falo, Raquel, sou eu. Aí eu olho pra trás, era o Guizé. Eu falei, meu Deus, é meu irmão. Saí correndo. Entrei num bar atrás de um tapume com umas máquinas de caça-níquel. Um lugar meio que legal, escondido, assim. A mulher gritava e batia na gente. Vocês são puta! Vocês são tudo puta! Eu já vi o cafetão de vocês! E depois a gente voltava e pedia desculpas. Olha, desculpa, a gente estava fazendo uma preparação. Ninguém me reconhecia.
Ou Como se assim? reconhecia, não interferia, sabe? Peraí, você andava nas ruas. Aqui foi aqui em São Andava Paulo, aqui em né? São Porque Love Paulo. Story Porque é uma casa noturna Eu vi aqui. você falando isso no Porchat, assim, que ela ia, amiga, ninguém reconhecia ela. Ninguém via que Mas era a não tem Débora Seco. como. Ninguém via. Eu acho que, sei lá, eu Era sou o personagem mesmo, É. meu amor. E aí, no dia que a Bruna faz a transformação, eu fui pra Terraça Itália, num chá da tarde, a gente vestida de personagem. Chocamos o Terraça Itália, Batomzão sabe? vermelho, sombra Nossa, azul. exatamente assim. E aí depois eu fui pra uma casa só minha, comecei a bombar, e aí comecei a me perder nas drogas e comecei a ficar lá sozinha. E no final eu passei uns dias sozinhos, ninguém aparecia. Eu falava, meu Deus, o que que eu faço aqui sozinha? Esqueceram de... Foi uma loucura. Procura Mas aí esqueceu eu de mim. construí as emoções em tempo real, assim. Então, quando eu chegava no set, eu já sabia exatamente em que lugar que eu tava, o que que eu tinha sentido naquele momento, sabe? Foi quanto tempo de estudo esse laboratório? De laboratório. Foram umas 3 semanas. Ah, se for ver, foi 3 ou pouco. 4, Foi, pô... Não, eu tava jurando que Mas foi é que foi uma meses. imersão real, você Imersão entrou real, com tudo. real, sim. Como que foi o convite? Chegou assim, porque na época era muito marginalizado. Nunca tinha acontecido de ter uma coisa mainstream, da galera toda abraçar e amar uma garota Na de programa. verdade, esse filme foi um filme que ficou muitos anos testando atrizes para os personagens. E aí, um belo dia, eu conheci o produtor do filme, que me fez o convite, mas falou, o diretor não quer que seja você. Oi? O diretor acha que esse é um personagem muito midiático, para uma atriz também midiática. E aí, quando falam que eu não posso... Eu sou uma pessoa ótima, mas quando falam que eu não posso fazer uma coisa, eu vou querer fazer. Eu nem queria fazer tanto filme, mas quando ele falou que o diretor não me queria, eu falei, agora virou uma questão de Amor, agora virou pessoal. Ele vai me querer sim agora. E aí eu marquei uma reunião com ele na minha casa e eu recebi ele com a camisola que eu começo o filme, fazendo um striptease. Aquela era uma camisola minha e eu Icônica recebi essa ele de cena. Raquel e fui me transformando na Bruna durante o jantar e terminei o jantar com um colã do aniversário da Bruna, que era um colã de paetê, que eu usei, que eu levei o meu e depois a gente acabou fazendo, a Lelê fez um maravilhoso Parecido. de strass para a Bruna, mas era baseado no meu, então eu fui me transformando na frente dele e matando mosquitos, que no dia na minha casa tinha muitos mosquitos, e terminei o filme, ele falou, ok, é você. Gente, que bizarro. Ô, Débora, como que é pra você, atriz, assim, ó, por exemplo, entrei no set, sou a Bruna, saí, Não, sou a não Débora. era assim. Como que tem Esse tipo de liga-desliga? papel não é liga-desliga. Eu vim morar em São Paulo, fiquei 3 meses aqui, quase não me comunicava com a minha família, mandava mensagens escritas dizendo tô bem, tô viva, tá tudo bem, depois a gente fala. Fugi de todas as pessoas que me conheciam, porque eu queria poder virar uma outra pessoa e ver a vida sobre a ótica e ética de uma outra pessoa. Então, qualquer pessoa da minha família ou muito próxima que chegava perto de mim, me quebrava. Era como se ela soubesse... É como se ela soubesse que era de mentira, sabe? E aí virava de mentira uma coisa que era tão de verdade. Eu lembro até que teve um fã meu que foi fazer figuração e eu pedi para tirar ele. Eu falei, não consigo. Eu não consigo fazer essa personagem perto de ninguém que conhece a Débora. Que doido. Foi doido. E depois que terminou, para voltar para minha vida, foi muito doido também. Tive depressão, fiquei triste, sabe? A minha vida parecia muito desinteressante perto de todo aquele universo que eu estava vivendo, assim. Fora o universo do set, que é maravilhoso, muitos profissionais incríveis. Então foi louco, assim, mas não é vai e vem, Porque sabe? a minha dúvida era essa, por exemplo, você tá vivendo uma vilã, você tá gravando, você chegou na sua casa, você não pode ser a vilã da novela. E aí eu queria entender esse, Então, esse mecanismo que os atores... Aí, Quando sabe, a de desligar. novela... ainda quando mais é- esse personagem que é super... Quando é novela, eu acho que é mais fácil, a gente não mergulha tão profundo quanto no cinema, assim. Mas o cinema, ele tem um lugar que... Porque a novela, as pessoas assistem a novela fazendo outras coisas. Você vê novela mexendo no celular, você vê novela lavando louça, falando no telefone, ou, sei lá, estou em casa conversando com meu marido, a novela está passando ali. O cinema não, você está numa sala escura, com um surround, uma tela gigante. Qualquer meia mentira, o espectador percebe. Então, o mergulho do cinema, ele é muito mais profundo. Então, eu tive 2 mergulhos desse na minha carreira. Um que foi o Bruna Sofistinha e o outro foi o Boa Sorte, que eu faço... Eu amo uma esse... personagem à beira da morte, né? E esse filme também, eu saí de casa, fui morar num hotel, filmei no Rio, mas fui morar sozinha, já estava sem comer, porque eu tive que perder muito peso, então isso já me deixava um pouco irritada.
Mas eu não conseguia ter contato também com as pessoas próximas a mim, assim. É como se eu voltasse pra trás. Ô, Débora, sabe? mas isso é seu ou os atores fazem essa preparação, assim, de profundeza? Acaba que em alguns filmes, por a gente estar fora de casa, você vai gravar um filme no sertão, você vai gravar um filme, sei lá, você mora no Rio, eu vim para São Paulo. Você já faz esse distanciamento. Você mora num hotel, num quarto, sozinho. Você filma 11, 12 horas por dia, né? Então você já tem muito pouco tempo. O tempo que eu não estava filmando, eu estava dormindo, exaurida. Então você já tem muito pouco tempo de sobra para ser Débora. O ator já, quando faz um grande filme, assim, tem muito pouco tempo de sobra para viver a vida, para sair, para ir para uma festa. Dificilmente você vai fazer isso durante uma filmagem. Mas eu não sei se é meu, eu acho que pode ser um processo pessoal. E podem ter pessoas que chegam em casa e virem a chavinha com muita facilidade. Eu não viro, assim, um filme tão profundo quanto mergulha Bruna, mesmo, né? ou como Boa Sorte. Eu preciso de mergulhos que me afastem de mim, sabe? Quando você fez a Bruna Surfistinha, a Raquel, você conversou com ela? Você teve esse contato com ela? Então, Como que depois foi? dessa preparação de viver o filme, eu fui fazer uma preparação conhecendo as meninas de programa. Então, fui para um lugar aqui na Augusta, conhecer as meninas, e aí conversei com elas, troquei com elas, e na primeira noite entendi que não ia rolar. Se eu não ficasse lá, se eu não mostrasse para elas as minhas dores, as minhas sombras, elas não mostrariam as dores delas para mim. E eu dormi lá uma semana. Mentira, você ficou uma semana. Sentei na cozinha para comer baião de dois com elas. E ali eu lembro que eu ouvi a frase que acabou viralizando no Bial. Que a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Eu amo ouvi de esse uma garota de programa meme. e para mim a maior lição da minha vida. Depois dessa frase eu parei de me cobrar tanto. Eu tô sendo o melhor que eu posso ser. Isso aqui é o melhor que eu posso ser. Se isso ainda não é bom para alguém, desculpa. Eu tô dando o meu melhor para ser isso aqui, sabe? E aí saí de lá, depois ali era um puteiro de baixo nível, fui conhecer um de médio nível, um de alto nível. E por último, eu tive um dia de conversa com a Raquel e conheci ela e tirei minhas dúvidas, enfim. E depois aí conheci ela, depois reencontrei algumas outras vezes e nos falamos até hoje. É uma pessoa que mora no meu coração de uma forma muito especial. Até assim. hoje? Até hoje, sim. É que foi um marco, né, pro Brasil. E é uma pessoa que faz parte da minha vida, né? Eu vivi um pouco da minha vida sendo dela. ela, pelo olhar dela. foda. E é louco que ela conta, que ela fala, cara, você segura o isqueiro que nem eu. Você tem umas coisas que nem eu que a gente não combinou, né?